tudo bem com vocês? Hoje a resenha é sobre esse livro aqui, ó, querido, maravilhoso, queridíssimo, clássico, O Pequeno Príncipe. Então, se você é professor ou professora e quer saber o que esse livro, o que essa obra tem a ver com educação inovadora e criativa e significativa, e você tá no lugar certo. Se você não me conhece ainda, eu sou Gabriela Cunha e você está no Aula Incrível. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Ai, gente, que coisa boa! Chegou a hora de eu falar deste livro, que é o meu livro de cabeceira, que é a obra mais, enfim, mais incrível que eu acho. E é claro que ele tinha que aparecer aqui no canal do Aula Incrível também. Então, gente, O Pequeno Príncipe é um clássico da literatura infantil. Ele é considerado uma literatura infantil, porque a linguagem é uma linguagem muito simplificada, é um clássico de muito tempo, é um livro que foi escrito em 1944, é a data de lançamento da primeira edição dele, e virou um clássico da literatura mundial, né, gente? E aí é o seguinte, O Pequeno Príncipe, ele tem uma estrutura de 27 capítulos, onde conta a história de uma pessoa, um aviador, que ele se encontra numa situação em que ele tem que fazer um pouso no deserto, e quando ele chega nesse deserto, ele encontra o Pequeno Príncipe, que na verdade é ele mesmo, é ele precisando se encontrar com a infância dele e também resgatar o espírito infantil, né? Resgatar os sentimentos, momentos, situações que se remete à infância. Então ele começa a conversar com o Pequeno Príncipe, simplesmente o Pequeno Príncipe aparece lá no deserto e começa a conversar com ele e pede para ele desenhar um carneiro. Desenha-me um carneiro, né? O livro ele é cheio desses diálogos assim. E aí tem uma frase muito legal, logo nessa primeira parte, pede várias vezes pro aviador, que na verdade é ele mesmo falando com ele mesmo, se vendo ali na infância dele, pedindo para desenhar aquele carneiro, e ele quer um carneiro com perfeição, né? E aí põe alguns defeitos lá no carneiro, pede para desenhar de novo, e aí tem uma frase muito legal que diz assim, que quando o mistério é grande, a gente não deve ousar a desobedecer o mistério, né? Porque ele fica teimando ali, né? Querendo que ele apague o carneiro para desenhar de novo. Então, nos chama a atenção assim da gente para quando existe um mistério em alguma coisa, né? Quando algo se repete, né? E tudo mais, pra gente observar o que aquilo quer ensinar pra gente. E aí, nesse momento do livro, a reflexão que vem, assim, a gente procurar, né, a não ser tão perfeccionista. E trazendo isso para a educação, né? Eu sou uma professora que enfim, quero fazer uma aula incrível, toda a experiência de aprendizagem, todo o plano de aula que eu tô fazendo, tudo que eu quero fazer, eu quero que seja com perfeição, mas muitas das vezes sei que não é possível a gente ter essa perfeição, né? A gente planeja a aula de um jeito, quando chega lá na aula, muitas das vezes acontece de outra forma. Então a reflexão que eu tenho nesse sentido é que realmente a gente precisa fazer a nossa parte, né, dar o nosso melhor, mas se não der certo, não deu. Se não der para desenhar um carneiro com perfeição, tudo bem, a gente vai treinando, vai aprendendo ali a utilizar novas ferramentas, novas estratégias, até que um dia nossa aula seja realmente incrível, né? Que seja algo realmente perfeito. Pois bem, então, o Pequeno Príncipe, ele vai contando a história dele, que na verdade é a própria história do aviador, né? E ele conta como era que era o planeta que ele veio, o planeta dele. Ele vai contando as situações que ele viveu em alguns planetas que ele passou. E aí existe o planeta que é o planeta do rei, existe o planeta que é o planeta do vaidoso, existe o planeta onde as pessoas que vivem naquele planeta vivem só para apagar e acender uma luz. Tem outro planeta em que o líder lá do planeta é a pessoa que só paga contas. Então vai mostrando ali situações da vida, do nosso dia a dia, né? O que dá para extrair dessa história são situações da vida, do dia a dia, da família, de amor, amizade, propósito, enfim, muita coisa boa que a gente pode aproveitar para a sala de aula. E aí tem o planeta que ele vai, que é o planeta onde vive um rei. E aí, uma das lições, né, que tem lá nesse diálogo que ele tem com o rei, é que a gente não deve exigir das pessoas aquilo que as pessoas não podem dar, né? Porque ele chega lá no rei e ele pensa que o rei é de um jeito, na verdade o rei é de outro jeito, o rei tá com outro objetivo, o rei tá com outra visão de mundo. Então, o que o Pequeno Príncipe quer do rei, o rei não pode dar para ele. Então, quantas vezes, né, a gente quer exigir algo dos alunos que os alunos não podem dar? E o que deveria ser, na verdade, é a gente poder se adaptar à realidade dos estudantes, né? Conhecer ali o que os alunos gostam, fazem, como é que eles vivem, para a gente poder criar uma experiência de aprendizagem baseando-se naquela vida do aluno, naquilo que vai fazer esse significado para ele, né? O processo da sala de aula, o processo do ensino e aprendizagem, não sou eu, professora, que tenho que fazer uma aula que me atenda. Eu não preciso mais ser atendida, eu já me formei, já estudei, já estou ali para poder servir ao outro. Então, eu preciso exigir algo que os meus estudantes podem dar. Então, como é que eu descubro isso? É conhecendo,
né? Procurando me aproximar dos alunos, fazer realmente esse processo da empatia, que é de conhecer e se colocar no lugar do outro. Outro planeta que ele passa, que traz uma lição bem legal, é o planeta onde vive um vaidoso, uma pessoa que fica só recebendo elogios ali, as pessoas só ali bajulando, gabando aquela pessoa. O planeta é disso, né? E aí tem uma frase que diz assim, que os vaidosos, eles só escutam elogios, só ouvem elogios. E quantas vezes, né, a gente que é professor, a gente gosta dos elogios, e quantas vezes a gente não está disposto ali, a ouvir os feedbacks, né? Ouvir o que é preciso melhorar na nossa sala de aula. Então, eu procuro fazer esse exercício de, assim, buscar diminuir o meu ego para que eu dê uma aula, eu proporcione ali uma experiência de aprendizagem, mas que eu esteja aberta para ouvir o que o meu aluno tem para dizer, do que não está legal naquela aula, do que eu preciso melhorar na minha didática, na minha forma de fazer a aula acontecer, sabe? Então, eu penso que nós, nesse lugar de professor, a gente tem que estar, sim, abertos a essa, para receber os feedbacks, mas além disso, poder realmente transformar o que é preciso transformar. Eu não posso simplesmente enviar um formulário lá para os meus alunos, perguntar como que eles acharam da aula, dar sugestões de melhorias, e eu pegar aquele formulário e simplesmente ler e descartar, não procurar examinar, avaliar o que realmente aquele formulário, aquilo que os alunos estão escrevendo, dizendo, o que aquilo realmente pode ser um sinal do que realmente é preciso transformar para melhor. E aí o Pequeno Príncipe chega na Terra, que é a melhor parte que eu acho do livro. Eu acho que é o que a gente mais pode trazer para a sala de aula, para a educação significativa, inovadora. É que o Pequeno Príncipe, assim que ele chega na Terra, ele se encontra com a raposa. E aí ele quer brincar com a raposa. E a raposa diz pra ele, calma, não é assim não, meu amigo. Como é que você chega assim, nem me conhece direito, eu nem te conheço, você já chega assim querendo brincar comigo? Pra você querer ser meu amigo, é preciso você me cativar. E aí o Pequeno Príncipe pergunta pra raposa, o que quer dizer cativar? E aí ela responde, quer dizer criar laços, né? E aí criar laços de amizade, de amor, e ela fala que é preciso um ritual, que ele não pode chegar também qualquer hora lá para brincar com ela, ele tem que ter um ritual todos os dias, chegar naquele horário, porque, por exemplo, se ele for todo dia lá às 7 horas, quando for 6h30, ela já vai estar esperando ele lá com o coração palpitando, entende? Então é o que eu costumo dizer, né, do cativar, do criar laços, do engajamento na sala de aula. É preciso a gente cativar os alunos também, a gente não pode simplesmente chegar lá com conteúdo e dar-lhe conteúdo sem a gente conseguir fazer essa conexão com os alunos. Então eu vejo que é preciso a gente ter essa amizade, né, uma amizade, não uma amizade de intimidade, mas uma amizade de cativar mesmo, de quando chegar perto da nossa aula, o aluno já tá com o coração palpitando também, porque vai encontrar a gente. E aí a raposa fala assim, porque se você fizer isso, você vai me cativar, vai criar um laço comigo, e quando, por exemplo, eu ver uma plantação de trigo, eu lembro de você, porque eu vou lembrar do seu cabelo que é loirinho, assim como a cor do trigo, eu vou sentir seu cheiro. Então é uma parte assim muito linda. E aí a raposa diz pra ele também que ele pode ter um amigo, alguém, alguma coisa que ele cativou lá no planeta dele. E aí ele diz que tem uma rosa. Ah, eu tenho uma rosa, ela me cativou, né? Ela está lá na redoma, guardada, me esperando. E aí ela diz, se você tem essa rosa, esse tempo que você dedicou a ela é o que faz com que ela seja importante para você, porque ele cuidou dela, ele zelou por ela, deixou ela guardadinha lá na redoma. E aí ela disse, você tem essa rosa lá no seu planeta, e aqui a gente tem várias rosas, mas essas rosas não são igual à sua rosa, porque essa você cativou, você usou o tempo para poder cativar, para poder cuidar, para poder zelar, por isso que ela é importante para você. Então, quando a gente consegue fazer com que uma aula seja importante, a gente consiga nos unir com os alunos, e o aluno ter necessidade da nossa aula, ter necessidade do conteúdo, porque sabe que aquilo tem a ver com a realidade dele, né? De alguma forma ele foi cativado. Aí a gente consegue chegar no objetivo, né? Que é engajar o estudante ali naquela aula, né? Fazer ele prestar atenção, né? Querer estar ali. E aí a raposa diz, eu não preciso de você, você não precisa de mim, mas se tu me cativas, eu serei única para você e você será única para mim. Então, esse cativar, eu vejo que para a sala de aula a gente pode usar essa estratégia do criar rituais, né? Criar rituais. Se você acompanha aqui sabe que eu gosto de falar nisso, né? Pois é, então, colocar uma música sempre no início da aula, ou no final da aula, ou ter alguma forma de que algo sempre aconteça na sua aula para ser realmente um ritual
seja uma frase que você diz, algo que você faz com os alunos que é feito todos os dias em todas as suas aulas, porque se um dia você falhar, os alunos vão lembrar. Então, se isso acontecer, você estabeleceu esse ritual, você conseguiu fazer esse ritual de engajamento. Os alunos acabam que aquilo fica sendo a marca ali, né, daquela aula da gente, daquele momento ali da sala de aula. Isso tudo dá para observar, assim, nesse momento lá da história, que é tudo exercício do amor, né, o exercício do amor, do carinho, né, de humanidade mesmo, humanização, amizade. E aí tem uma frase bem famosa que vocês devem conhecer que diz o seguinte, que é que que só se ver bem com o coração, que o essencial é invisível aos olhos. O que é essencial, o que realmente importa, a gente não vê, a gente não pega, a gente simplesmente sente. Então, quando a gente consegue fazer com que o aluno sinta a aula, ele perceba aquela aula no coração dele, oh, meu amor, aí não tem como a gente não dizer que isso não é uma aula significativa. E aí chega um momento que eles têm que se despedir, o Pequeno Príncipe tem que continuar a viagem dele, né? E aí é um momento de tristeza, né? Porque ele se deixou cativar pela raposa, a raposa se deixou cativar por ele. E aí a lição que fica é que é assim mesmo, quando a gente se deixa cativar, tá sujeito a gente chorar, a gente sofrer. E quantas vezes, né, a gente se apega numa turma, chega um momento que não vai ter mais aula com aquela turma, né? Os alunos formam, e a gente fica com aquela saudade. Então isso também acontece. E é algo que fica marcado para sempre nas nossas vidas, né? Aqueles alunos e nós também, nossos professores que a gente teve. Quando a gente tem boas memórias afetivas com os nossos professores, com os nossos alunos, é maravilhoso, né? Acho que é o que vale realmente dessa vida de professor, dessa vida de sala de aula. E aí até que o Pequeno Príncipe volta ali à presença do aviador, eles têm alguns diálogos e tal, e o Pequeno Príncipe vai embora, né? Vai embora. Não vou dizer aqui como que ele vai embora, né? Mas ele vai embora e esse ir embora é quando o que dá pra perceber é quando o aviador ele volta ali da sensibilidade, digamos assim, e aí ele volta ali pra ser adulto. Então é isso, gente. Quero dizer que muito feliz de ter feito essa resenha pra vocês e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar uma curtida aqui neste vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, siga agora lá no Instagram, @aulaincrível, no Facebook Aula Incrível, no blog aulaincrível.com e em todas as redes sociais a gente tá. Só colocar lá no Google Aula Incrível, vai aparecer tudo, tá bom? Grande beijo pra vocês, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo também, viu? Tchauzinho, até o próximo vídeo.